ação da Joana, salvo engano, representante do Conectas, que eu não fui convidado para ir para o Ministério. Eu escolhi ir para o Ministério. Eu fui convidado para ir para outra pasta, que, tendo em vista a minha formação jurídica, poderia ser, para mim, muito mais atraente. Mas eu optei e escolhi para ir para o Ministério dos Direitos Humanos, ciente de todos os problemas, ciente de todas as críticas envolvidas, ciente de todo o acirramento que envolve essa questão, e vim para buscar, pelo menos nesse período que falta do governo, organizar o Ministério e dar início ou dar sequências a projetos para que o próximo governo possa retomar e perceber a importância desse tema para as políticas públicas do país. Ao fazer essa escolha, eu fiz duas solicitações. A primeira foi: o Ministério vai continuar sendo Ministério, não vai virar secretaria, não vai ficar vinculado a nenhuma outra pasta, e esse pedido foi prontamente aceito. O Ministério continuará sendo Ministério, e espero poder chegar ao final desse ano e demonstrar para o próximo governo que ele tem que manter o Ministério com o status de Ministério. Isso, para mim, já seria um êxito, conseguir demonstrar a relevância, a importância. Acho que a questão dos direitos humanos, apesar de existir uma politização muito evidente, não pode ser tratado sob o prisma político. Além desse pedido de garantia de que o Ministério continuaria sendo Ministério, eu pedi autonomia para poder tratar o Ministério de forma técnica, sem ingerências políticas, também fazendo aqui coro à observação feita pelo Conectas, e tive esse compromisso, e creio que poderemos manter um diálogo franco, um diálogo aberto, para que a gente possa implementar políticas públicas voltadas para os direitos humanos no país. Não estou aqui para defender a política atual, não estou aqui para criticar a política anterior. O fato é que, seja agora, seja antes, nós devemos muito nessa questão. Muito pouco foi feito nesse período todo em que o Ministério existe. Muito poderia ter sido feito e muito deixou de ser feito. A minha postura no Ministério, e vocês vão conseguir perceber, quero deixar claro que eu estou hoje completa uma semana no Ministério, posso vir aqui tranquilamente, ouvir as críticas, ouvir sugestões. O Ministério vai estar sempre à disposição para ouvir e para responder também a qualquer questionamento. Me falaram: mas, Gustavo, você quer ir para o Ministério dos Direitos Humanos, você vai receber recomendação do Ministério Público todos os dias. Falei, eu espero poder, chegar no final do ano, ligar para a doutora Débora e falar: doutora, as recomendações estão rareando, está precisando chegar mais recomendação aqui, né? Então, a ideia é justamente essa. Nós vivemos, eu confesso, um momento extremamente delicado. Esse debate da RPU é fundamental. Isso demonstra que problemas com relação aos direitos humanos existem em todos os países. Esse diálogo construtivo ajuda possibilita que a gente tente eliminar esses problemas, fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento. Gostaria de fazer uma observação ao meu caro Alexandre, que realmente algumas políticas nós não podemos implementar por ausência de competência. Mas isso não impede que nós as acompanhemos, que nós
possamos monitorar e ver o que está sendo feito no país com relação a essas políticas públicas. E é isso que a gente pretende lá no Ministério. Entrei no Ministério, percebi que a equipe lá é extremamente competente, extremamente engajada, com gana para poder avançar nessa área, e estava faltando um empurrão para que essa pauta pudesse ser destravada. E eu creio que a gente vai conseguir dar esse empurrão, eu acho que a gente vai conseguir mudar um pouco a cara do Ministério, e digo isso, já falei para parlamentares da oposição, da situação, independente do viés político, procurem o Ministério, façam críticas, deem sugestões, porque essa é a ideia. É lógico que nós temos muitas limitações, nós estamos num momento de orçamento curto, nós temos as limitações próprias do ano eleitoral, das vedações para a criação de programas. Então, tem muita coisa que, por proibição legal, a gente, esse ano, não pode fazer. O fato é que, com o apoio de vocês, com o apoio da sociedade civil, com o apoio do Parlamento, com o apoio do Ministério Público, pode ser que a gente tenha lá no Ministério alguma chance de avançar. Sem o apoio de vocês, essa chance não existe. Isso eu quero deixar bem claro. Para que a gente possa avançar nessa pauta, é preciso que a gente busque trabalhar em cooperação, pois, caso contrário, a gente não vai conseguir avançar em nada. Com relação a esse monitoramento, a RPU, eu confesso que eu cheguei ao Ministério, pedi um levantamento do que havia sido feito nesse período todo com relação ao monitoramento, e não tenho receio de dizer que nada foi feito. Isso não é de agora, é de muito tempo. Perdemos já muito tempo foi perdido com relação a isso. Na semana passada, eu solicitei que me apresentassem um modelo viável, simples, para que a gente pudesse iniciar esse acompanhamento, esse monitoramento, e pedir que isso fosse feito em prazo curto, para que a gente pudesse já dar um início, e espero poder dar sequência a isso nos próximos dias. Eu não custa lembrar que hoje foi publicado, e isso eu gostaria de fazer essa observação, justamente para demonstrar que vou tentar dar um caráter não politizado ao Ministério. Hoje foi publicado a instituição do Observa Rio, que é observatório voltado para o acompanhamento totalmente com viés de direitos humanos, não só para a intervenção federal no Rio de Janeiro, mas para todas as medidas de segurança que estão sendo aplicadas pelo governo federal no Rio de Janeiro, como as medidas de garantia de lei e da ordem. Esse observatório, que a gente denominou de Observa Rio, a sua criação foi imaginada na semana passada e foi instituído hoje, publicado no Diário Oficial da União de hoje. E fiquei muito feliz com a repercussão, porque ontem, quando a imprensa divulgou isso, eu já recebi mais de uma centena de pedidos de pessoas, de entidades, para ingressar e fazer parte do observatório. Isso demonstra que a gente pretende realmente tentar fazer algo diferente com relação aos direitos humanos lá no Ministério, nesse pouco tempo que falta até o final do governo. E, utilizando esse modelo do observatório, é que a gente vai buscar também pensar uma forma de fazer o acompanhamento dessas recomendações. Repito que, como disse, e concordo plenamente com o doutor Alexandre, de que muitas das recomendações nós não temos competências para fazer, mas não impede que a gente as acompanhe.
que a gente as monitore, porque espero, ao final do mandato, ter possibilidade de falar mais sobre esse monitoramento, esse acompanhamento, mas, mais uma vez, eu falo, para que isso tenha chance de dar certo, o Ministério precisa, os direitos humanos precisam do apoio de vocês. Com vocês, com o Ministério Público, como eu disse, há uma possibilidade. Não digo que é fácil, é difícil, porque a gente vai ter que... como já disse, nós perdemos tempo demais. Mas, sem o apoio de vocês, a chance inexiste. A chance inexiste. Não vou tratar, e assim digo, os direitos humanos de forma seletiva ou de forma politizada. Espero poder contar, doutora Débora, Vossa Excelência, que é uma referência nesse assunto no país, poder contar com a colaboração, não só do Ministério Público, mas em especial de Vossa Excelência, para que possa contribuir, para que a gente possa tentar dar uma nova roupagem ao Ministério Público, ao Ministério dos Direitos Humanos, e estou à disposição de vocês. Como disse, para mim seria mais fácil não estar aqui, seria mais fácil não ouvir as críticas, e confesso que isso não me assusta. Ouvir críticas, estou acostumado a ouvir críticas, isso não vai me afastar das metas, muito pelo contrário, vai fazer com que eu busque melhorar. Críticas construtivas sempre são bem-vindas. Então, doutora Débora, queria só fazer essa rápida explanação, vim aqui mais para ouvir o que vocês têm a dizer, aprender um pouco com todos vocês que estão aqui, e colocar a estrutura do Ministério à disposição para que a gente possa pensar em promoção dos direitos humanos de uma forma mais adequada, para que a gente possa, numa próxima reunião, pelo menos falar de alguma coisa que tenha avançado nessa questão. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Gustavo. Nós, como foi observado aqui, Ruana, Fabiana, eu acho que muitas pessoas fizeram essa observação de que as recomendações elas envolvem todos os poderes, envolvem os entes subfederais, envolvem outras instituições, nós próprios, Ministério Público, Defensoria Pública, recebemos recomendações específicas, mas nós acreditamos, de fato, e essa é a razão dessa audiência, de que um Plano Nacional de Monitoramento de Recomendações ele terá esse efeito indutor para os espaços onde nós temos dificuldade de avançar, principalmente nós do sistema de justiça. Vamos aqui assumir a nossa parte de responsabilidade nessa história. Mas, enfim, muito feliz com esse início dos trabalhos. Nós passamos à segunda parte, que é agora das manifestações da sociedade civil. Eu tenho, por enquanto, 5 pessoas inscritas pelas instituições, artigo 19, GAJOP, RCA e APE, APIB e Anistia Internacional. Eu gostaria de saber se há interesse de mais gente participar, porque nós vamos ter que fazer um controle do tempo, considerando o total de inscritos. Se não, 1, 2, mais 7. Eu também gostaria de chamar aqui a mesa para me ajudar, o meu substituto e adjunto, meu queridíssimo colega Domingos Sávio. Por favor, tome assento. E também Marlon, por favor. Também meu adjunto. Tome assento. Tomem assento, por favor. Obrigada. Bom, vamos começar, então. Eu vou pedir para a secretaria para ir recolhendo as inscrições também, a partir desses 5 que eu já me referi. Primeira, Raíssa, do artigo 19. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à PFDC pela iniciativa e cumprimentar as demais autoridades presentes. Meu nome é Raíssa Maia, eu represento o artigo 19,
que é uma organização internacional de direitos humanos que defende o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação pública. Nós estamos no Brasil há 11 anos e fazemos parte do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. Na minha fala, eu vou destacar 3 grupos de recomendações que se relacionam diretamente com a atuação do artigo 19. O primeiro grupo é sobre a Lei Antiterrorismo, o segundo é sobre o Programa Nacional de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, e o terceiro é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em razão do curto tempo, eu achei melhor ler a minha fala, então, vamos lá. Primeiramente, é preciso chamar a atenção para o fato de que o Brasil recebeu 2 recomendações sobre a legislação de terrorismo, e as 2 vêm sendo sistematicamente desconsideradas. O Egito e o Iraque recomendaram que o Brasil assegurasse que a legislação de terrorismo correspondesse às normas internacionais de direitos humanos. O Iraque recomendou também que a lei antiterror combata apenas os grupos terroristas e não considere defensores de direitos humanos. Porém, o Brasil vai totalmente na contramão dessas recomendações. Primeiramente, é preciso resgatar o retrocesso que a lei de terrorismo representa. Seu texto, extremamente amplo e genérico, é um verdadeiro instrumento de criminalização. É importante evidenciar que o seu processo de aprovação foi marcado pela ausência de debate público e pela enorme celeridade, uma vez que foi apresentado em regime de urgência e aprovado em apenas 8 meses. Além desta lei estar em desconformidade com os padrões internacionais, a recomendação feita pelo Egito não está sendo implementada no país. Ademais, é evidente que o Congresso Nacional não está satisfeito e muitos dos seus membros vêm atuando no sentido de piorar ainda mais essa lei, que já é tão perniciosa à democracia. Atualmente, existem 7 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que visam deixar a lei antiterror ainda mais restritiva. O último desses projetos foi proposto na última quarta-feira e visa alterar o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Antiterrorismo, cujo texto atualmente afasta a aplicação da lei sobre movimentos sociais e manifestantes. Embora insuficiente para fazer frente a todos os problemas da tipificação do terrorismo, esse dispositivo representa uma certa salvaguarda contra o enquadramento desses grupos como terroristas. Infelizmente, estes 7 projetos não estão isolados, mas fazem parte de uma atuação bastante problemática e conservadora dos congressistas brasileiros. Esses projetos que visam modificar a lei de terrorismo andam junto com mais de 50 projetos negativos à liberdade de manifestação e associação, conforme o levantamento realizado pelo artigo 19, e que mostram que o Brasil, para se adequar aos padrões internacionais, precisa urgentemente mudar as suas práticas violadoras de direitos e criminalizadoras dos movimentos sociais e dos protestos de rua. Nesse sentido, eu gostaria de destacar também um grupo de recomendações que diz respeito ao Programa Nacional de Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. Diversos países, como a Tunísia, a Bélgica, a Noruega, a Polônia, a Eslováquia, a Austrália, a França, a Irlanda, a Palestina e a Mongólia, fizeram recomendações sobre a importância do funcionamento efetivo do Programa Nacional de Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. No entanto, estamos diante de um cenário de graves problemas estruturais, em que o número de mortes de defensoras e defensores de direitos humanos permanece aumentando de modo alarmante. De acordo com o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, do qual o artigo 19 faz parte, em 2016, foram registrados 66 assassinatos e 64 processos de criminalização, ataques e ameaças por diferentes agentes privados e pelo próprio Estado. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, no ano de 2016, foi registrado o maior número de conflitos no campo nos últimos 32 anos, pois foram contabilizados 1.079 conflitos, uma média de 2,9 registros por dia. Somado a esse cenário de violência,
O fato do Programa Nacional de Proteção não existir legalmente como uma política de Estado contribui para a sua estagnação nos últimos anos. Hoje em dia, apenas Pernambuco, Maranhão e Minas Gerais, ou seja, 3 dos 27 estados brasileiros, têm um programa de proteção. Portanto, no atual contexto de acirramento da criminalização dos movimentos sociais e da escalada de violência contra defensores e defensoras, é crucial que o mecanismo de proteção tenha representação estadual em todas as unidades da federação, com orçamento adequado e metodologias de proteção desenvolvidas para proteger os defensores, considerando as suas especificidades, como questões de gênero e atendimento de coletividades. Além disso, a sociedade civil deve ser reinserida no conselho do mecanismo. Também entendemos que o programa precisa funcionar com uma política pública articulada de outros órgãos públicos que precisam estar envolvidos no combate a questões estruturais de violência contra defensores. Não só o programa tem falhado nessa missão, como estes órgãos estão enfraquecidos, como é o caso da FUNAI e do INCRA. Se não forem resolvidas as desigualdades estruturais em que os povos e comunidades estão inseridos, o Programa Nacional de Proteção permanecerá paliativo e ineficiente. Para terminar a minha fala, eu gostaria de destacar uma recomendação que dialoga muito com o noticiário brasileiro hoje. Trata-se da recomendação elaborada pelo Irã, no sentido de que o Brasil consolide o progresso feito em direção ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, e continue os esforços destinados aos programas de desenvolvimento socioeconômico com foco na erradicação da pobreza. Artigo 19 entende que o principal ponto a respeito dessa recomendação é a destinação de recursos para a implementação dos ODS, já que houve o congelamento em gastos de saúde e educação nos últimos anos. No que se refere às questões relacionadas ao acesso à informação, destaca-se que deve haver transparência e maior participação na construção dos indicadores nacionais, bem como a destinação de recursos para os órgãos de controle e monitoramento do acesso à informação e para os órgãos de produção de dados. Sem esses órgãos bem equipados, não é possível monitorar o progresso dos ODS no país. Sobre o trabalho da Comissão Nacional dos ODS, é necessário torná-la mais inclusiva e transparente, já que o governo tem restringido a participação das organizações na comissão. Por fim, artigo 19 entende que se faz urgente a implementação das recomendações aqui citadas, pois só assim o Brasil poderá avançar na efetivação dos direitos humanos e na consolidação de uma verdadeira democracia. Muito obrigada. Agora, o Davi Malveira, pelo Gajop. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Davi, eu sou advogado do Gajop. Gajop é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, que atua na defesa dos direitos humanos aqui no DF, mas principalmente em Pernambuco, uma ONG com status consultivo perante o Conselho Econômico e Social da ONU. Normalmente quem faz essas representações nesse âmbito é Rodrigo Deodato, mas no momento ele se encontra na sessão extraordinária de audiências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui no DF, nós atuamos na pauta da criança e adolescente, nós fazemos a execução do PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, e em Pernambuco, nós atuamos nas temáticas de segurança pública, criança e adolescente e justiça criminal. No âmbito da justiça criminal, que é inclusive muito citada na RPU, o Gajop integra a Rede de Justiça Criminal, né, que é composta por várias organizações que discutem o tema e que, inclusive, estão tocando a campanha Encarceramento em Massa Não é Justiça, que busca trazer ao debate público
todas as problemáticas que envolvem a superlotação. Embora as recomendações da RPU, várias delas digam respeito à questão prisional, a nossa população prisional só cresce, né? De acordo com o último relatório do Infopem, que ainda bem que não é mais o de 2014, nós chegamos ao patamar de 726 mil pessoas presas. Nós ultrapassamos a Rússia e estamos em terceiro lugar mundial na quantidade de pessoas em privação de liberdade. De modo que a nossa população só aumenta e os países que estão na nossa frente têm implementado políticas para reduzir a sua população carcerária. E essa realidade é impulsionada por uma série de fatores, entre eles, pelo próprio comportamento do nosso sistema de justiça, né, que insiste em enxergar a prisão como o principal meio de resolução do problema da criminalidade, inclusive por meio da alta taxa de decretação de prisões preventivas, que, infelizmente, hoje têm sido praticadas como regra e não como exceção, conforme prevê o nosso ordenamento jurídico. Isso vem sendo executado, inclusive, nas nossas audiências de custódia, que, apesar de darem a oportunidade de se avaliar com qualidade a legalidade e a necessidade da prisão, a gente ainda enxerga uma pouca exploração das medidas cautelares alternativas à prisão, né? Inclusive no estado de Pernambuco, e aí, obviamente, eu vou me remeter ao meu território, trazendo um pouco da realidade do estado, nós nunca chegamos a menos de 60% de taxa de decretação de prisões preventivas nas nossas audiências de custódia. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um destaque, porque está em circulação, no âmbito da reforma do Código de Processo Penal, o indicativo de se instituir como medida cautelar a suspensão do poder familiar. Então, aproveito esse momento para trazer isso como uma completa abominação, considerando que as medidas cautelares elas vêm para proporcionar a liberdade de maneira responsável, de modo que a suspensão do poder familiar como uma medida cautelar se institui como, digamos, uma punição antes do tempo. Outro elemento que impulsiona a nossa realidade carcerária é a própria guerra às drogas. Foi citada aqui, já que, infelizmente, o Estado brasileiro ainda enxerga a questão das drogas como elemento de polícia e de direito penal, e não como elemento de saúde pública e de cuidado, como deve ser observada. Essa proibição gera um enfrentamento violento, que todos os dias mata e encarcera os nossos jovens negros de periferia do Brasil. Além disso, essa política e postura de guerra às drogas é responsável pela maior parte das prisões das mulheres. Mais de 60% das mulheres estão presas hoje por conta de condutas relativas ao tráfico. É óbvio que a gente precisa louvar a decisão recente do STF, mas, como foi dito aqui, é importante salientar que ela vem para referendar uma legislação que já existe desde 2016, né, e que, infelizmente, o nosso sistema de justiça não vinha aplicando. E essa guerra às drogas é intensificada pelo modelo de segurança pública que nós temos enraizado no nosso país, que perpassa as políticas públicas estaduais, né? Já que estão muito mais galgadas na postura de repressão do que na postura de implementação de estratégias multidisciplinares de prevenção à violência. E é nessa lógica, inclusive, que se estabelece aí a trágica intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro, né, que de maneira desproporcional, inadequada e que dá abertura para o sacrifício da população vem sendo executada naquele estado. Inclusive, nós do Gajop também estamos na expectativa, assim como a Ruana, né, da Conectas trouxe aqui, estamos na expectativa de que a PGR acolha essa representação, né, que nós também assinamos embaixo, e esperamos uma manifestação breve da Procuradoria. E é nessas perspectivas também, né, de priorização da repressão como resolução do problema da segurança pública, que se institui a nossa política estadual, lá de Pernambuco, que é o Pacto pela Vida, que infelizmente vem sendo, na prática, tocado através somente do patrulhamento ostensivo, da premiação a policiais que apreendem determinadas quantidades de droga e a policiais que executam prisões, né, dando uma livre abertura. O tempo? Ok, vou fazer o fechamento, só passando para o terceiro ponto, então.
Para fechar a questão da segurança pública, eu chamo a atenção, obviamente, também da questão da violência nos protestos, que vem acompanhada de uma legislação que criminaliza cada dia os movimentos sociais. E aí eu chamo a atenção, peço licença aos senhores para chamar a atenção do caso do Edivaldo Alves, que foi morto sumariamente pela Polícia Militar de Pernambuco com um tiro a queima-roupa de bala de borracha. E, pasmem, o protesto em que ele estava era para tentar garantir a segurança. Por último, por favor, para concluir, chamo a atenção da realidade das crianças e adolescentes, que também vêm manifestadas em algumas recomendações da RPU, principalmente naquela que é trazida pelo Uruguai, que contraindica a aceitação da redução da maioridade penal. Aproveito para finalizar, Débora, com a sua licença, manifestar o nosso repúdio ao aumento do tempo de internação que vem tramitando no nosso Congresso, totalmente na contramão das recomendações, e queria também fazer a lembrança de que nós, que estamos presentes na Rede de Justiça Criminal e também o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, assim como a PFDC, protocolamos um pedido de manifestação do sistema ONU com relação a esse aumento do tempo de internação aqui no Brasil. É nessa expectativa que nós do GAJOP finalizamos a nossa manifestação, estando dispostos e interessados no âmbito do controle social a acompanhar e monitorar as recomendações da RPU. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigada, Davi. Nós temos que assegurar a maior participação possível. Antes de passar a palavra para o Donizete, querido amigo também de longa data, eu gostaria de registrar a presença entre nós. São muitas as presenças ilustres, importantes e queridas, mas tem uma que enfim, é um ícone para a PFDC, uma figura importantíssima na defesa de direitos humanos, e foi Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão antes de mim. Ela Vieco, por favor. Sinta-se homenageada por todos nós. Donizete, você. Boa tarde. Uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo da RPU, a sociedade civil, foi preparar as falas, levar o papelzinho, porque o tempo de fala na ONU variava de 30 a 2 minutos. Né? Era a mesma coisa aqui, tempo máximo 2 minutos. Mas dessa vez eu não calculei o tempo aqui, mas são só 2 pagininhas. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Luiz Donizete, eu falo em nome da Rede de Cooperação Amazônica, a RCA, que é uma aliança de 13 organizações indígenas e indigenistas que atuam na Amazônia brasileira. Nós acompanhamos o 3º ciclo de revisão do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, a partir de uma ampla coalizão com a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e a plataforma DESCA, e outras organizações do campo indigenista e de direitos humanos, nós apresentamos um extenso relatório sobre a situação de violação dos direitos humanos dos povos indígenas no país, bem como acompanhamos a elaboração de outros relatórios temáticos específicos sobre o tema indígena. O Brasil recebeu 34 recomendações sobre os povos indígenas e seus direitos, que lemos como um sinal de que a comunidade internacional está não só atenta, mas também preocupada com a situação de violação dos direitos humanos desses povos no Brasil. Nesse 3º ciclo, uma coisa que nos incomodou foi a postura do governo brasileiro em não reconhecer desafios e dificuldades nesse tema, também em alguns outros, e fazer afirmações genéricas e descoladas da realidade, enfatizando políticas enfraquecidas e atuação de órgãos que não contam nem com recursos, nem com quadro de pessoal suficiente para implementá-las, como é o caso da FUNAI. A nossa sensação foi a de que o país não se colocou em processo de avaliação. Essa é uma avaliação que a gente, inclusive, já fez numa outra audiência pública, adotando uma postura superficial, defensiva, no limite até marqueteira, que em nada contribui para o enfrentamento da grave situação a que está submetida parcela significativa dos povos indígenas no país. Não obstante, nesse 3º ciclo da RPU, 246 recomendações feitas, 34 delas, como disse, direcionadas aos povos indígenas. Então, diante dessa situação, a gente quer saber agora como é que o governo brasileiro vai se organizar
para cumprir essas recomendações, que dizem respeito à demarcação de terras indígenas, cumprimento do direito, do dever de consultá-los, promover saúde e educação, realizar a defesa dos defensores de direitos humanos dos povos indígenas, entre outras. Essa indagação ela ganha até maior relevância quando a gente toma em consideração o segundo ciclo de revisão do Brasil, quando o país recebeu 16 recomendações sobre os povos indígenas, algumas delas, inclusive, reforçadas nesse novo ciclo, e informou à ONU que ou estavam totalmente implementadas ou em processo de implementação, avaliação com a qual a gente não tece avaliação com a qual a gente tece profunda divergência, né? Assim, eu queria apresentar algumas perguntas que para nós ainda não estão muito claras. Quais são os próximos passos que serão dados e por quem para enfrentar essas recomendações que o governo voluntariamente acatou no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Eu me lembro que na sessão em que a nossa embaixadora em Genebra acatou as 242 recomendações, foi precedida se eu não estou enganado, pela avaliação da Índia, que recusou praticamente a metade das recomendações que foram feitas para aquele país. Então, e nós ficamos nos perguntando qual o sentido da Índia recusar a metade, qual o sentido do Brasil praticamente acatar todas as recomendações que foram feitas. Quem que vai coordenar o processo de buscar as implementações das recomendações no país? Será o Itamaraty? Será o Ministério dos Direitos Humanos? O Ministério da Justiça? A Casa Civil da Presidência? Como os diferentes órgãos, ministérios e poderes serão envolvidos? O que será feito para que as diferentes políticas públicas incorporem essas recomendações no sentido de implementá-las, já que várias delas dizem respeito a políticas públicas? Que previsão orçamentária será disponibilizada para fazer frente às recomendações? E aí, já finalizando, outros questionamentos dizem respeito à natureza das recomendações, porque nem todas elas são mensuráveis e objetivas. Como será estabelecida uma meta para essas recomendações, de modo que se possa, daqui a 2 anos, a menos de 2 anos, seguindo o compromisso do Brasil de apresentar um relatório de meio termo, informar se estão implementadas ou em processo de implementação? Quais indicadores serão construídos e utilizados, quantitativos e qualitativos, para avaliar o grau de cumprimento de uma recomendação? Quem vai estabelecer esses parâmetros e de que forma? Por fim, eu queria aproveitar e reforçar o sentido dessa audiência para a importância do país estabelecer um sistema de monitoramento das recomendações, mas aqui eu quero fazer coro com o colega do Itamaraty. Precisamos também de um plano de implementação das recomendações recebidas nesse terceiro ciclo, não só delas, mas também de outras recomendações feitas por órgãos e mecanismos do sistema ONU e do sistema interamericano de direitos humanos. Entendendo que um sistema de monitoramento tem que claramente estabelecer parâmetros claros, públicos e que permitam a aferição do grau de compromisso com a implementação das recomendações recebidas. E, evidentemente, isso precisa ser debatido, construído e implementado com a participação da sociedade civil organizada no país e com efetivo envolvimento dos diferentes conselhos, colegiados e instâncias de controle social que existem hoje, ainda que alguns tenham sido postos de lado, como é o caso do hoje esvaziado e não convocado Conselho Nacional de Política Indigenista. Acreditamos que é possível trabalhar juntos, todos juntos, governo e sociedade, a partir de um diálogo franco, compromisso público e desejo de melhorar a situação dos direitos humanos no nosso país. Mas o governo precisa mostrar abertura para o diálogo, para a participação social, bem como responsabilidade pública. A sociedade civil não se furtará em monitorar essas recomendações e em apresentar a sua visão sobre o grau de compromisso do governo com essa agenda e a sua discordância com a imagem que tem se propagado no país, no exterior, que nada se assemelha ou tem verossimilhança com a dura realidade que seguimos vivendo aqui. Eu queria dizer que a gente está engajado para que a RPU seja um instrumento
que contribua para a mudança da situação dos direitos humanos no nosso país, e, em particular, dos povos indígenas. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer pela oportunidade da audiência. Obrigada, Donizete. Paulo Tupiniquim, pela PIB. Boa tarde a todos e todas. Eu não fui para a ONU, então não tenho o costume de falar com papelzinho, não, né? Mas você mesmo tem um pouquinho de coisa escrita aqui. Eu vou tentar ser bem breve aqui. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouco da realidade dos povos indígenas do Brasil. Meu nome é Paulo Tupiniquim. Eu estou coordenador da APOIME, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e, nesta ocasião, representando a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A APIB representa cerca de mais de 800 mil indígenas, espalhados por esse país afora, né, cerca de 305 povos falantes de mais de 230 línguas. Desses 305 povos, 60 desses povos são povos isolados, que vivem em extremo isolamento. E a nossa organização ela tem o papel de representá-los, né, aqui em Brasília, tentando buscar e defendendo fedonhamente o direito desses povos, né, sem arredar o pé. A doutora Débora, que, né, a gente também já conhece há longas datas, né, ela começou falando, né, pelos 70 anos, né, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e que é motivo de comemorar. Só que, para nós, povos indígenas, não há muito o que comemorar, né, desde em que o país ele foi invadido, né, pelos os europeus, né, por aquelas pessoas que vieram de fora e invadiram o nosso país. Temos que comemorar, sim, pela nossa resistência, que até então nós resistimos até hoje, defendendo tudo aquilo, né, que eles vêm tentando tiraram, né, mas o pouco que nos resta porque nós defendemos, né, de várias maneiras, derramando suor e sangue, para que nós venhamos ter o que nós temos hoje. Nesse sentido, o que pesa toda a discussão do RPU, né, onde também nós tivemos a oportunidade de participar e até fazer algumas propostas, né, e, conforme já foi dito pelo Luiz Donizete, das 246, 34, né, dessas propostas, os povos indígenas se enquadram nessas 34 propostas, o que foi diferente da segunda, né, ciclo da revisão, né, que foram apenas 16, né, mas o que mais deixa a gente preocupado é que, no país que nós vivemos, no governo que nós temos, não existe o respeito, né, pelo direito do índio, pelo direito do cidadão, né, pelo direito de pessoas. Né, muito pelo contrário. A Constituição Federal de 88 foi, sim, um motivo de comemoração para os povos indígenas. Comemoramos naquele momento onde foi inserido ali 2 artigos, né, que garantem os direitos dos povos indígenas. Mas agora é motivo para nós de luta e até de desgosto, onde quem criou, quem fez a própria Constituição, pega ela e rasga. Né? Não respeita, ultrapassa tudo por cima, passa por cima daquilo que foi escrito. Né? E aí, como que a gente pode falar, conforme eu ouvi na fala, né, dos companheiros, né, falando que o Brasil acata tais recomendações, o Estado brasileiro acata tais recomendações, que vai criar mecanismo, né, uma vez que, em maio de 2016, quando estavam lá fazendo as recomendações, o Brasil acatando as recomendações, né, há algumas semanas atrás, um grupo de indígenas foi atacado violentamente pela polícia, né, tomando tiros, sendo massacrado ali no Rio Grande do Sul. Né? Como que vai haver, né, a não violência contra os povos indígenas? Né? Se ainda hoje, em pleno século XXI, índios, né, nós, povos indígenas, somos caçados como os animais, né, no meio do mato, né? Somos ainda torturados, somos ainda presos, né, sem ter o direito de nos defender. Né? Como que os povos indígenas, né, eles vão ter a garantia da sua sobrevivência, uma vez que, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, tramitam vários decretos, né, projetos de leis, que tiram o direito
do indígena sobre a sua terra. A aplicação do marco temporal, que reconhece como terra indígena aquela que era ocupada pelos índios antes da Constituição de 1988, sendo que a Constituição de 88 reconhece a terra tradicionalmente ocupada pelo índio. Né? Então, assim, aonde está o respeito pelas recomendações que foram feitas pelos países? Né? E aí, minha gente, a falta de política pública que existe para os povos indígenas também. Temos aí os 2 órgãos indigenistas hoje que cuidam de políticas dos povos indígenas sucateados, acabados. A FUNAI não tem recurso, não tem pessoal para poder trabalhar com indígena. Como que vai trabalhar a política de demarcação? Né? A saúde indígena, como que vai levar uma saúde de qualidade para os povos indígenas, uma vez que os 2 órgãos indigenistas hoje são moeda de troca para políticos partidários? Né? Então, minha gente, não existe o respeito. E quero parabenizar, né, e agradecer, sobretudo, aos países, né, que recomendaram, porque se o nosso país não reconhece os direitos dos povos indígenas aqui dele, né, os países de fora, ao menos, estão reconhecendo. E estão cobrando que o Brasil reconheça. Né, que os indígenas, que os índios aqui desse país, ele tem os seus direitos reconhecidos e respeitados, sobretudo. E dentro dessas recomendações, eu quero citar aqui 6 recomendações, né, que é o combate à discriminação, o racismo e o respeito à diversidade étnica e cultural, o fim da violência contra os povos e dos conflitos nos territórios, a demarcação e a proteção das terras indígenas, e aí precisa o fortalecimento da FUNAI, a proteção da biodiversidade do meio ambiente, né? Como que vai haver proteção de biodiversidade, né? Como que vai haver a proteção do meio ambiente, uma vez que tramita dentro do Congresso uma PEC, né, para poder liberar o licenciamento aí de qualquer maneira para a empresa adentrar as terras indígenas, acabar com o meio ambiente, né, de qualquer maneira. Políticas públicas, né, dentre as políticas públicas, políticas voltadas para a alimentação, saúde, educação, saneamento e geração de renda. Né? E aí, né, como que nós vamos ter política pública, uma vez que tem uma PEC 95 que congela os gastos públicos? Não tem como fazer política pública. Para finalizar, a consulta livre, prévia e informada que está garantido na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, no seu artigo 6º, né, que os povos indígenas devem ser consultados. Né? E várias dessas atrocidades acontecendo, né, e nós não somos consultados, e diz que o Estado brasileiro é signatário da Convenção 69 da OIT, que precisa regulamentar. Não precisa regulamentar nada, não, ela precisa ser aplicada. A Convenção ela precisa ser aplicada, né, para os povos indígenas serem ouvidos, né, e serem respeitados. Quero finalizar dizendo que a PIB, as organizações indígenas do Brasil, elas também estão acompanhando e vão acompanhar, né, essa RPU. Né, e pedimos que, de fato, seja tomada medidas para que essas recomendações elas venham ser implementadas aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Raíssa Ruas, pela Anistia Internacional. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos os presentes, em especial a PFDC, pela iniciativa de abrir tão importante debate, né, acerca da criação e de algum mecanismo ou um plano nacional, né, de implementação e monitoramento do cumprimento das recomendações da RPU. Meu nome é Raíssa, eu estou aqui representando a Anistia Internacional, que é um movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores e presente em mais de 150 países no mundo. E eu venho anunciar que a Anistia Internacional, apesar de contente por, mais uma vez, o Estado brasileiro, né, demonstrar uma inclinação aceitando as recomendações, praticamente todas as recomendações que lhe foram feitas, continua profundamente preocupada com a atual situação de direitos humanos no país. Como demonstra o relatório que lançamos semana passada sobre a atual situação de direitos humanos no mundo,
o cotidiano de violações no Brasil se intensificou, e muito, no último ano, né? E isso demonstra que a distância que já existia entre o fato do Estado brasileiro aceitar as recomendações e implementá-las tem se aprofundado. E, então, dentro dessa questão, né, de aprofundamento dessas tendências que violam direitos humanos no Brasil, a Anistia Internacional está preocupada com a situação do Ministério dos Direitos Humanos, principalmente com as inúmeras mudanças que aconteceram no último ano, que demonstra que, para o atual governo, a questão dos direitos humanos não tem sido uma prioridade. E, inclusive, eu gostaria de saudar o ministro Gustavo pela posição de ter permanecido o Ministério e não a Secretaria, porque a gente entende que a transformação do Ministério na Secretaria seria um grande retrocesso, né, na situação de direitos humanos do país. E, falando em retrocesso, um dos temas que a Anistia tem se voltado muito é a questão dos retrocessos no Poder Legislativo, como a senadora Regina já ressaltou aqui hoje. Hoje, existem, no ano que passou e hoje, mais de 200 projetos legislativos em trâmite que ameaçam e violam direitos humanos no Brasil, de todos os temas. Uma das piores consequências desses retrocessos legislativos, a gente já começou a ver com clareza no Estado do Rio de Janeiro, que é a intervenção federal. É uma intervenção que é apoiada num projeto, agora numa lei, né, que foi aprovada ano passado, a Lei 13.491, que transfere para a Justiça Militar os crimes cometidos por militares contra civis, o que, para a gente, representa uma possibilidade grande de que esses crimes continuem sem punição e que, para a gente, significa que o Brasil não vai conseguir cumprir, só por essa lei, mais da metade das recomendações que foram feitas em relação à segurança pública, né, que tangenciam a questão do sistema de justiça e da impunidade, também já levantadas aqui. É muito preocupante que essa intervenção federal seja levada a cabo no lugar de um Plano Nacional de Segurança Pública, que já tinha sido anunciado e não foi implementado, o que demonstra que o Estado, mais uma vez, não implementa o que anuncia e os compromissos que assume. E, para a gente, a intervenção significa a suspensão do Estado Democrático de Direito e não cumprimento do devido processo legal, o que vai compactuar com o cenário atual de execuções extrajudiciais e de aprofundamento da violação de direitos, principalmente nas favelas e nas periferias do Estado. A gente tem que atentar ainda para a situação das crianças e dos adolescentes no Brasil, né? As crianças e adolescentes têm seus direitos ameaçados não só pelos cortes no orçamento, que dificultam o acesso a direitos econômicos, culturais e sociais, mas também pelas propostas de redução da maioridade penal e pelo tratamento criminalizante, sobretudo no sistema socioeducativo. E aí é importante ressaltar que, no Ceará, no último ano, das 200 denúncias de tortura dentro do sistema socioeducativo que foram encaminhadas, apenas 2 resultaram em inquérito policial. Né? Isso demonstra que qualquer mecanismo que a gente crie para tentar dar seguimento à implementação das recomendações tem que olhar também pela questão da impunidade quando se trata de crimes cometidos por agentes do Estado. Da mesma forma, a Anistia Internacional está muito preocupada com a questão do campo, dos conflitos no campo, que se aprofundaram no último ano, como também já foi falado, a questão dos conflitos indígenas. Hoje, mais de 40 projetos legislativos ameaçam direitos indígenas, principalmente no que concerne a questão da terra e do consentimento prévio, livre e informado. E, além disso, o Brasil, ele hoje se coloca não só como o país mais perigoso, um dos países mais perigosos do mundo para defensores de direitos humanos, mas também para pessoas LGBT e para mulheres, o que significa que o país não é perigoso só para quem se mobiliza na defesa dos direitos, mas para aqueles que apenas existem como são, né? E, por isso, a gente entende a necessidade da implementação desse plano nacional ou do mecanismo, e reafirma o nosso compromisso, enquanto movimento global, enquanto organização global, de contribuir com qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. E é isso. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Gonçalo, fez GT Corporações.
Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela possibilidade de falar sobre um tema que é por sinal, está mencionado em 4 das recomendações e é uma questão que a gente vem acompanhando da UGT Corporações, que reúne várias organizações de direitos humanos, movimentos sociais afetados por impacto da operação das transnacionais, das grandes corporações e empresas aqui no Brasil. O que eu queria dizer é o seguinte, né? Vocês sabem que é um problema muito gritante aqui no Brasil e no mundo. Você mencionou um monte de embaixadas. Talvez a Noruega esteja aqui, porque é uma companhia norueguesa, é a mais última protagonista de uns escândalos envolvendo a ao Norte, uma empresa de produção de alumínio em Barcarena, no Pará. Denúncias sobre o problema em Barcarena são denúncias velhas, que só agora, por intermediação do IBAMA, se não me engano, que veio à luz a relação entre essa empresa e a contaminação das águas. Mas problemas como esse tem muitos, né? E o Brasil, nos anos recentes, tem sido protagonista, né? Sobretudo a partir do caso de Mariana e tal, do debate sobre empresas e direitos humanos. Eu queria afirmar aqui as palavras da Juana, no sentido da instabilidade institucional, sobretudo da Secretaria ou do Ministério, e o problema que isso tem para dar continuidade a debates profundos, necessários e políticas, obviamente, para os direitos humanos, né? Esse debate em particular sobre empresas e direitos humanos vem sendo vem tentando ser abordado nas últimas 5 ou 6 administrações, 6 ministros, secretários e tal. Aí todo mundo promete que vai fazer uma coisa, que vai fazer um levantamento, que vai consultar não sei quem, contratar não sei quanto, mas afinal não temos quase nada. E por isso eu acho também importante essa composição que tem aqui, né? Com a PFDC, com o Parlamento, que são as instituições que têm um pouco mais de instabilidade e que podem ajudar a desenvolver processos institucionais mais consistentes. Obviamente, em diálogo com o Ministério, a Secretaria que esteja nesse momento, mas estou vendo aqui o Conselho de Direitos Humanos também, são instâncias que podem dar uma certa estabilidade, né, a um debate nem esse, que é um debate muito importante, né? Aqui, 3 das recomendações feitas pela Holanda, Paraguai e Serra Leoa têm a ver com os planos nacionais de ação, né? A gente aqui no Brasil tem feito esse debate, inclusive com vocês. Nós achamos que é um debate muito importante, sobretudo pelo teor das violações e do impacto da operação das empresas, e que precisa ser discutido. Talvez não seja na proposta dos planos nacionais de ação, mas a gente acha que esse debate deve ser feito, seja pela entrada dos planos nacionais, seja pela entrada de pensar uma política de direitos humanos maior. Nós estamos firmemente envolvidos em fazer esse debate. Uma quarta recomendação fala de um processo que é muito interessante para nós também, que é a possibilidade de ter um tratado vinculante, ou seja, obrigatório a nível internacional em matéria de direitos humanos e empresas. Então, eu apelo aqui ao Alexandre Gilene, que tem acompanhado o processo, para fazer uma pergunta. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, porque é um processo que o Brasil se envolveu, sim, mesmo tendo se abstido na decisão que desencadeou o processo, mas tem tido uma participação ativa, vamos dizer, ou acompanhou ativamente o processo. Agora tem tido um último momento, que é um momento de fazer comentários sobre uma proposta que acaba amanhã, para ser mais preciso. Gostaria depois, em algum momento, de saber se
se o Brasil mandou comentários sobre esse texto e qual é a proposta que vocês pensam levar como contribuição brasileira ao processo de debate internacional no âmbito do Conselho de Direitos Humanos sobre essa questão. E, finalmente, para o deputado Paulão, nós achamos que nós temos feito um levantamento e discutido sobre o que tem e o que falta em matéria legal no direito brasileiro, né? E o internacional, mas em particular o brasileiro. E não há um envolvimento muito forte dos parlamentares, dos deputados e deputadas em debater esse tema, nem do Senado também, né? Então, dado o teor que esse tipo de questões tem tido nos últimos anos, nós achamos que é um tema para a comissão. Não sei se o senhor vai continuar, mas tomara que sim seja, para poder dar continuidade a esse diálogo. Então, é um pouco isso. Obrigado, Débora. E a última inscrita é a Graziela, do INESC. Bem, boa tarde. Parabéns pela iniciativa dessa audiência pública para pensar num plano de monitoramento do RPU. Porém, o INESC é um Instituto de Estudos Socioeconômicos que avalia muito a questão do orçamento público e como garantir direitos. E é nessa linha que eu vou trazer umas considerações. Como garantir a implementação e o monitoramento das 242 recomendações da RPU em um cenário de severa austeridade fiscal, com grandes cortes orçamentários em políticas públicas que são essenciais para a promoção dos direitos humanos. Desde 2015, quando as medidas de austeridade iniciaram e que foram agravadas no final de 2016, com a emenda constitucional 95 do teto dos gastos, já tivemos impactos consideráveis em direitos humanos. O INESC fez, em parceria com a Oxfam Brasil e o Center for Economic and Social Rights, um estudo chamado Direitos Humanos em Tempos de Austeridade, que foi lançado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara no final do ano passado, quando a EC 95 completava um ano. E a gente conseguiu observar o seguinte, apenas em um ano não apenas um ano, né? No primeiro ano já teve uma série de medidas, mas desde 2015 que são as medidas de austeridade. 70% de redução no orçamento de segurança alimentar e nutricional, que foi essencial para reduzir a pobreza extrema e retirar o Brasil do mapa da fome. 55% no orçamento de política para as mulheres, que impactou na redução de 15% dos serviços especializados para mulheres em situação de violência, isso num cenário em que a violência contra a mulher tem aumentado. 17% de redução no orçamento da saúde em 2017 e 19% do orçamento para a educação em 2017, quando a promessa era que a EC 95 não iria impactar essas duas importantes políticas públicas. Além disso, essa EC 95 não cumpre sequer os propósitos ao qual ela se propôs, e essa afirmação a gente apresenta dados nesse estudo também. Apesar disso, desse cenário terrível de austeridade e redução de direitos humanos no país, o Brasil agrava esse cenário ao fechar as portas para a visita do especialista independente da ONU para a dívida externa, finanças públicas e direitos humanos. Ele vai apresentar no Conselho de Direitos Humanos, amanhã, um primeiro rascunho, digamos, das diretrizes para avaliar o impacto nos direitos humanos em tempos de reformas econômicas. Sendo assim, seria um instrumento bastante importante para a elaboração dessa diretriz, que está sendo construída no período de 2 anos, a sua visita ao Brasil, porque o Brasil passa por esse momento. Então, quando o Brasil fecha essas portas com uma justificativa não muito plausível, a gente recebe essa informação como sociedade civil com bastante consternação. Essa visita foi planejada com bastante antecedência e ocorreria em menos de um mês. Dessa forma, nós aproveitamos a oportunidade para solicitar ao governo brasileiro que reveja essa decisão e que marque uma nova data para a vinda dele ainda em 2018, porque a visita foi suspensa e uma nova data ainda não foi marcada. Uma colisão de mais de 50 organizações da sociedade civil, aí incluídas as mais de 40 da plataforma DESCA, Conectas, INESC, Oxfam Brasil, Rebrip, entre outras, já estavam se articulando e também com sociedade, movimentos de base, para poder preparar materiais e reuniões com esse relator que pudessem subsidiar a elaboração dessas diretrizes que ele vem fazendo.
Para nós, parece que essa foi uma decisão meramente baseada em questões eleitorais e que afetam a garantia dos direitos humanos no Brasil. Aproveitamos também para chamar a atenção para as ações que estão no STF, questionando a constitucionalidade da EC 95, baseadas em princípios internacionais de direitos humanos, como o princípio do não retrocesso social e da não discriminação. Obrigada. Obrigada, Graziela. Bom, eu vou dar uma explicação para vocês. Eu vou dar uma explicação para vocês sobre a dinâmica dessa audiência pública, talvez não tenha ficado clara para todos e todas. Essa audiência ela tem essa primeira parte bastante importante de nós termos na mesa os representantes mais significativos dos diversos segmentos responsáveis por direitos humanos no país. E que eles ouvissem e elas ouvissem os reclamos e as inquietudes dos representantes de entidades de sociedade civil. Né? Esse momento está cumprido. Nós não vamos, a exemplo de várias outras audiências públicas que fizemos no passado, nessa coisa de perguntas e respostas. Nós encerramos agora essa mesa para partirmos, de fato, para propostas mais concretas de pensar a implementação desses mecanismos, a partir de experiências exitosas já de 2 países, e depois nós traremos a essa mesa, ou já nesse momento, representantes dessas instituições que vão poder levar adiante e conversar, né, dentro das suas instituições, no sentido de fazer avançar esse plano. Então, com isso, eu encerro essa mesa agradecendo enormemente a presença de todas e todos que estiveram, que contribuíram enormemente para o debate. Agradeço também, obviamente, a participação de de todas essas pessoas que também contribuíram com a participação pela sociedade civil. Mas nós vamos agora para a segunda fase e, com isso, eu declaro encerrada essa etapa, agradeço e dispenso carinhosamente a todas e todos que estiveram aqui presentes, e nós partimos, então. Marlon, oi? Tem? Não, então eu já vou anunciar como será a segunda etapa. Tá. Não vamos nos desmobilizar, nada de lanchezinho, café, vamos continuar aqui, por favor. Por favor, esse negócio é péssimo da gente ficar... Tem alguma coisa? Tem? Não, né? Tem café nem água, a gente...
muy en el punto, o sea, cada palabra estaba hecha para este discurso, para este momento. Sí, me gustó mucho. Yo le digo a Ángela que sea lo que sea mejor para acá. Si es bueno quedarse, nos quedamos sin... Deixei tudo aqui para você, está aqui. Yo tengo trabajo que hacer en el hotel, ¿no? Pero eso será cuando Nímia terminemos. e o Manuel. Boa tarde, então. Vamos dar continuidade aos trabalhos da audiência. ¿Quieres escuchar el Simón? As duas embaixadas. Não, as duas embaixadas primeiro. Eu queria convidar... Então, nós vamos abrir aqui a fase da apresentação de dois modelos, de dois exemplos de sistemas de monitoramento de recomendações internacionais, né? E aí, nesse sentido, que nós temos o prazer de convidar a ministra da Embaixada do Paraguai, a doutora Nímia da Silva Boschert, que vai apresentar o sistema de monitoreio de recomendações em direitos humanos, e também o ministro da Embaixada do Uruguai, doutor Manuel Techevaren, que vai apresentar o mecanismo de monitoramento de recomendações desenvolvido pelo Uruguai. Boa tarde. Então, temos uma previsão de aproximadamente 15 minutos para cada apresentação. Eu convidaria primeiro, então, a doutora Nímia. Eu não sei se vão fazer uso de algum sistema de slides ou algo no sentido, né? E, então, pediria... A Viviane vai poder ajudar? Tem uma pessoa que vai poder já ajudar. Então, tá. Com a palavra, por favor. Obrigada. Boa tarde. Eu pido desculpa por fazer a apresentação em espanhol. Meu português ainda não é muito bom. Para começar, voy a hacer entrega al señor Marlon Weijar. Son unos folletos respecto a CIMORE, que tal vez les pueda servir y puedan utilizarlo en algunas reuniones o presentarlos en algunas otras actividades. Gracias. Entonces, ya en honor al tiempo, inicio la presentación. En Paraguay, desde 1989, el Paraguay desde 1989 ha ido incorporando los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en su legislación, elevando de esta manera los estándares de derechos humanos en el país. Los derechos humanos son una prioridad para la política exterior del Paraguay. Entre ellos también se encuentran la promoción y el fortalecimiento de instituciones en la materia y el trabajo conjunto que se realiza entre las instituciones. Voy a ir pasando un poco rápido esta presentación porque creo que lo que interesa acá al auditorio es el sistema, el CIMORE que nosotros lo llamamos, que es el sistema monitoreo de las recomendaciones. ¿Cómo nació el CIMORE? Primeramente, la base del CIMORE fue la creación de una red de derechos humanos que está compuesta por las instituciones o los ministerios del Poder Ejecutivo. Esta red de derechos humanos tiene su base en un decreto presidencial que es del 2009.
Y ya la presentación también queda acá disponible para lo que quieran o les interese. ¿Cuál es el objetivo de esta red de derechos humanos? Es poder coordinar entre las instituciones, las políticas y planes y programas provenientes del Poder Ejecutivo de manera a mejorar los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos. Una de las funciones ha sido la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual fue elaborado y por decreto del 2013 entró en vigencia. El SICSI es una comisión interinstitucional responsable de las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias internacionales, también basado en un decreto presidencial. Todas estas disposiciones fueron la base y el interés por crear posteriormente el CIMORE. Por eso los voy citando brevemente. Luego tenemos las políticas de cooperación dentro de lo que es para el Paraguay una política constante, no solamente de cooperación interna, de recibir cooperación en el sentido estricto de la palabra, sino también el brindar cooperación y poder coordinar las acciones tanto dentro del sistema universal como del sistema interamericano y a través de las relaciones bilaterales con los distintos países. Bueno, ahora llegamos ya a lo que es directamente el CIMORE, el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones CIMORE. ¿Cómo nació CIMORE? Como lo había mencionado anteriormente, está la Red de Derechos Humanos que comprenden a todas las instituciones del Poder Ejecutivo. Con el CIMORE fue ampliado, no solamente está compuesto por el Poder Ejecutivo, sino está compuesto por los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En base a las mesas de trabajo que se tiene en la Red de Derechos Humanos del Paraguay, se fueron trabajando con estas instituciones, con las 3 áreas, y se fueron viendo cuáles serían los temas, cómo conllevar y armar los temas, las distintas áreas de formación de lo que es el CIMORE. Esto después le vamos a hacer una presentación como para que puedan entender más fácilmente. Entonces, el CIMORE se trabajó en forma coordinada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y el Ministerio de Justicia de Paraguay, con la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fueron llevadas a cabo durante un periodo de 2 a 3 meses, reuniones constantes, semanales, con todas las instituciones. Primeramente fueron trabajos específicos en áreas, luego se conjugaron las distintas áreas para ir sacando un tema común y poder tener un solo título que conlleve distintas áreas. De lo contrario, como bien sabemos, en derechos humanos, el abanico es amplio y poner un título para cada especificación iba a ser un poco complicado de crear realmente un sistema de monitoreo. Es así que en el 2014, entonces, se fueron trabajando y se creó esta estructura interinstitucional compuesta por 83 puntos focales. Cada institución, o sea, de 37 instituciones, cada institución debe designar 2 puntos focales, un titular y un alterno. Está representado por los 3 poderes del Estado y forman las distintas mesas poblacionales. Esta metodología de trabajo de las mesas poblacionales es lo que yo le había mencionado, los distintos puntos de interés que tiene el área de derechos humanos. Acá vemos unos
primeros títulos que fueron la base, el fortalecimiento institucional, las personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, se fueron creando distintos grupos con distintos cuadernillos. Se trabajaron sobre unos cuadernillos